Bom dia, querida comunidade. Está ligado o microfone? Com muita alegria hoje que a gente inicia esse culto. Em nome do presbitério, eu quero dar as boas-vindas a toda a comunidade e apresentar a toda a comunidade hoje, então, o candidato a pastor da nossa igreja. Ele vai estar hoje celebrando o culto inteiro, teremos culto de Santa Ceia. Então o pastor vai estar celebrando hoje o culto, será culto de Santa Ceia, e um culto então, que a comunidade poderá conhecer o pastor, conhecer, ver o perfil dele e também ajudar o presbitério depois a tomar a decisão sobre qual pastor a gente traz para ajudar nos trabalhos dentro da nossa comunidade. Nós então queremos apresentar o pastor Aisla, a sua esposa, as 3 meninas, a Gabriele, por favor. Levanta só para mostrar uma linda família, pastor Aisla tem, 2 meninas, um bebezinho. Então a gente quer dar as boas-vindas, sejam bem-vindos, muito bem-vindos à nossa comunidade, acolhidos por toda essa comunidade. Bom dia. Em nome da paróquia também desejo bom culto ao senhor. O senhor está sendo sabatinado, mas acontece. Ele não está contratado, ele está sendo testado. Então vamos ver se ele vai ser aprovado ou não. Ainda o presbitério vai decidir se vai haver mais testes de mais algum outro pastor. Então é um processo de escolha que vai ser feito com muito cuidado. A gente vai querer justamente ouvir depois a reação de vocês, porque o pastor não é do presbitério, o pastor vai ser da comunidade, Então não adianta 2 ou 3 líderes decidir por um pastor que vai representar uma comunidade tão grande como a nossa. Então, as boas-vindas e bom culto para nós. Obrigado. Então, muito bom dia, comunidade aqui em Rio Negro. Para nós também é uma grande alegria estar aqui na comunidade. Já tinha tido uma outra oportunidade de estar aqui na comunidade, no culto da noite. Então, lembro com muito carinho. Obrigado também pelo acolhimento para nós, para a nossa família que está aqui nesse tempo de culto. E lembramos que também é um privilégio, além dessa questão da escolha que a comunidade tem do pastor, a gente tem que celebrar culto ao nosso Deus. Isso é mais importante do que uma escolha, do que uma entrevista, do que uma conversa, mas saber que nós celebramos o culto em nome do nosso Deus eterno, que nos reúne aqui para esse tempo de celebração. Inclusive, quero compartilhar um versículo bíblico, versículo previsto para essa semana, que é lá de Hebreus capítulo 2, versículo 12, que diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do povo. Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do povo. Falar daquilo que Deus tem feito, falar da palavra dele, anunciar aquilo que ele já tem feito nas nossas vidas, que tem feito na vida de cada um de vocês, cada um de nós. Falar daquilo que ele faz, daquilo que ele é. Pronto, agora sim. Se alguém não me ouviu agora, vai ouvir tranquilamente. Então essa questão de louvar a Deus como povo de Deus, como comunidade dele, pela história dele, eu creio que esse é um tempo que Deus tem para nós, esse tempo de culto. Louvar quem ele é, confiar nele e olhar mais para ele do que para nós. Que seja esse também a intenção do nosso coração. Lembrando também que esse nosso culto é celebrado em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E a palavra diz: quando estão 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. O nome desse nosso Deus real, presente, que nós celebramos culto. Amém. Quero te convidar a ficar de pé para um tempo de oração. Deus querido, louvado seja o teu nome, porque nós temos o privilégio, Senhor, de sermos comunidade. Obrigado, Deus, pelo privilégio de nós falarmos a respeito de ti aos nossos irmãos, Senhor. Falar daquilo que o Senhor tem feito por nós, como o Senhor tem conduzido a nossa história, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado que nós podemos louvar o teu nome como comunidade, Deus. E obrigado porque existe algo de sobrenatural na comunhão, Deus. E é muito bom sermos igreja. Também, ó Deus, o Senhor sabe como cada um de nós chega para esse tempo de culto. E Deus, o nosso pedido é que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Quer trazer consolo, trazer alegria, sentido, propósito. E obrigado, Deus, que nós podemos fazer isso coletivamente, Pai. Então, nos conduza, Pai. Nos conduza nesse tempo de celebração de ceia, nesse tempo de ouvirmos a Tua Palavra,
de louvarmos o Teu nome. Obrigado. Nos colocamos nas Tuas mãos e que aqui nesse dia, Pai, seja feita a Tua vontade. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podemos assentar e queremos cantar então o nosso primeiro hino, Aqui Você Tem Lugar. Se alguma ficou meio tímida também pode ir na saída acompanhar a turma também. Mas vamos orar então, a gente dá as mãos, né? Pra gente orar. Ih, você daqui eu te dou a mão, cara. Faltou a mão para eu te dar. Hoje encostar assim você, pronto. Tem que estar juntinho. Vamos orar então. Deus querido, obrigado por essas crianças, Pai, obrigado pelo tempo de culto infantil. Obrigado também, Deus, porque o Senhor tem levantado professores e professoras para esse tempo. Elas possam lá também ter um tempo especial de comunhão, de ouvir a Tua palavra, Senhor, sabendo que aquilo que é pregado não volta vazio. Então que essa semente do Evangelho seja lançada nos corações, que ela venha dar frutos, Pai. Então conduza elas no nome do Filho Jesus. Amém. Então, bom dia, comunidade. Como parte da equipe da escola dominical, a gente quer convidar, na verdade intimar, né, as crianças, os avós, os tios também, a trazerem as crianças no dia 15 e 16. Nós vamos fazer uma pernoite aqui com elas, tá? É o dia todo, sábado. Então a gente tem um convitinho que está impresso lá atrás, se leve. Vai ser para todas as crianças de 4 a 10 anos, né? Não precisa ser somente da comunidade, vocês podem, né, divulgar realmente. Mas nós vamos ter um limite de crianças, porque a nossa equipe também não comporta, além de tudo, o espaço também não. Então são apenas 30 crianças. Então se agilizem, se inscrevam, tem link para inscrição. Dá para se inscrever com a Eliane na secretaria, a gente vai estar se comunicando com ela, tá? Então vai ser uma programação bem especial com os jovens que estão fazendo e também todos os professores da escola dominical. Vamos passar a noite com eles, não só os jovens, né? Toda a equipe, pai de família, mãe de família. Então as crianças vão estar super bem cuidadas aqui, né? Elas vão ter que trazer, tem todas as informações, trazer colchão, enfim. Outra coisa que eu queria falar, quem não tem criança para mandar, você pode apadrinhar alguém, tá? Porque tem um custo simbólico ali, né? Mas é um custo para bancar os infláveis, as comidas e tudo mais. Então, se você quiser apadrinhar uma criança, você pode apadrinhar, pode falar com a gente, né?
Também vai acontecer, chovendo ou não, vai acontecer, porque já foi cancelado o retiro das crianças da metade do ano por não ter tantos inscritos, ser frio e as férias dos 2 municípios não coincidirem. Então vai ter, tá? Vai começar às 9 horas no sábado, vai encerrar no domingo o culto. Elas vão vir aqui, vai ser um momento bem especial, a gente está preparando com muito amor. Tragam elas. E agora, além de tudo, é um convite, uma intimação também, né? Porque eu sei que tem muitas mulheres aqui que fazem comida muito gostosa. Se vocês quiserem estar privilegiando a gente, mandando um bolo, um pão de queijo, venham falar com a gente, porque assim, criança gosta de doce de vó. E mande, tá? Porque a gente vai estar fazendo aqui o que não conseguia, né, arrecadar, mas se vier pronto, para nós vai ser mais fácil, tá bom? Então fica aí o convite. Obrigada. Então, convite dado, todo apoio é super bem-vindo para várias crianças. Então, que Deus abençoe vocês lá, tá bom? Seja um tempo bem especial, bem bacana de culto infantil. E também quero convidar o Antônio, que vai trazer para nós também os avisos, aproveitar, compartilhar algumas questões com a própria comunidade. nesse momento, está aproveitando a presença aqui dos jovens da comunidade para estar dividindo com a comunidade algumas informações. Então, o trabalho com os jovens tem sido coordenado pela Tainá, que a maior parte já conhece. A Tainá, então, acompanhou esses jovens durante esse ano e ela agora vai embora. Em novembro, ela vai embora para o Canadá
está estudando lá, morando por um tempo com o marido dela lá, e ela então conduziu esse grupo de jovens durante esse ano, formando líderes, né, que vão estar trabalhando com os jovens da comunidade de agora em diante. Então, a gente queria estar chamando agora então essa equipe da juventude agora, né, para estar apresentando para a comunidade e pedindo que o pastor então possa estar abençoando essa sucessão agora, né? Então nós vamos ter, está aí na frente, né? Aí vamos ver, né? Então vai estar coordenando a juventude agora, após o trabalho, então a Sara, bem real, Sara, está presente. E quem vai estar na vice-liderança, então, né? Por favor. Desculpa, eu peço que você fale com uma Alexandre, eu deixei meu celular lá e não estou. Então, a Sara e o Alexandre vão estar à frente com todos os outros, né? Que a maior parte são conhecidos na nossa comunidade. Por favor, cada um se apresente então para a comunidade o que vai estar fazendo. Microfone, isso. Então, bom dia, meu nome é Pedro, eu vou estar cuidando da parte de tesouraria do grupo. Acho que eu vou passar. Bem, meu nome é Alexandre, eu vou estar cuidando da liderança junto com a Sara. E isso. Oi, bom dia, eu sou a Sara. Como eu já falado, eu vou estar assumindo a liderança com o pessoal aqui. Bom dia, eu me chamo Laura e eu vou estar cuidando da parte de comunicação e mídias do Adolijão. Bom dia, meu nome é Felipe, eu vou estar aí ajudando nas questões de louvor aí do grupo. Bom dia, meu nome é Bruno e eu vou estar ajudando na organização. Então a gente se alegra muito que durante essa caminhada, então, né, jovens que caminharam sendo liderados agora podem estar então, conduzindo outros. Né? Essa é a função, é formar lideranças para que outros, né, possam estar à frente desse trabalho quando o líder não está. Então a gente se alegra muito e a gente vai estar caminhando junto, a igreja está sempre à disposição. Eu quero aproveitar esse momento que está falando de juventude, também em que hoje a gente tem um culto um pouco maior, com mais frequência, para estar colocando a comunidade algumas coisas que a gente acaba nem sempre acompanhando por não estar a par. Eu tive a alegria ontem de estar participando de uma reunião do Moriá cedo, em que a gente vê o quanto esse trabalho do Moriá, braço da comunidade, o quanto está sendo feito na nossa cidade, na nossa região. Então eu vou colocar para vocês assim, só brevemente um exemplo. Esse trabalho é feito convidando as escolas para estarem lá. Essas escolas liberam os seus alunos, vão lá e trazendo uma palavra para eles. Às vezes de uma forma que é necessário ser não tão evangelística, porque a igreja, a escola tem um cunho meio laico, mas de uma forma suave, então é levada essa palavra. E aí ontem a gente pôde nessa reunião então estar conhecendo resultados disso, em que a escola Tenente Alvino Schobauer abre as portas para a escola, foram no Moriá, e aí depois a diretora então vai e convida o Moriá para fazer uma palestra lá, e coloca em frente à sua escola uma faixa dizendo assim, né? Professores e direção não podem cuidar dos seus filhos sozinhos, mais ou menos alguma coisa assim. Você como pai também é responsável pela educação do seu filho. E 150 pais vão nessa palestra. E a palestra foi abordada pelo Eric, o quê? Se o seu filho erra, ele corre de você ou ele corre para você. E com isso ele pode se aproximar e levar, vamos assim, uma palavra clara. Então é preciso que a comunidade também às vezes se integre, nem sempre a gente vê tantas coisas boas acontecendo. Então há um trabalho sim dentro da comunidade, direcionado sábado à noite, mas há todo um trabalho gigantesco sendo feito nas nossas cidades. Então é uma alegria para nós, né? Eu acho que todos mundo, né? Isso eu dei um exemplo pontual, né? Há vários outros, mas é uma alegria para a gente estar vendo esse resultado. Então que Deus possa estar abrindo portas, como tem feito, abençoando esse trabalho, né? E abençoando o trabalho. Domingo passado teve outra turma aqui com adolescentes que tiveram retiro aqui, então a nossa comunidade tem essa característica, né, de apoiar e de trabalhar com adolescentes e jovens, né, que a gente se alegre com isso e apoie isso, né.
Vamos aproveitar e também orar por essa nova liderança que trabalha com jovens, pode assim como nós estamos. Deus querido, eu quero te agradecer de forma muito especial pelo que o Senhor conduziu a Tainá nesse tempo com os jovens, com os adolescentes aqui da comunidade Rio Negro. Obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor conduziu ela. Tempos tão difíceis também, ainda com pandemia e tudo mais, mas obrigado, Deus, porque esses jovens aqui são fruto desse teu mover, Pai. Obrigado, Deus, porque ela pode se encaminhar para uma despedida, mas saber que as coisas não ficarão sem o teu cuidado, Pai. O Senhor vai continuar cuidando e a prova também são esses jovens, Senhor. Então, Deus querido, a cada dia gera novo ânimo, Pai, força, alegria, disposição para anunciar o teu evangelho, Pai. Para essa geração, Deus, que é tão bombardeada, Deus, por tanta coisa, Senhor. E aqui eles podem ouvir o teu evangelho. Então, obrigado porque até aqui o Senhor trouxe eles. E obrigado, Deus, porque também a liderança deles está sob as tuas mãos, Pai. Então, nós consagramos eles no teu cuidado. Que o Senhor venha, Deus, a fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, que é transformar gerações, Pai. Então, use esses jovens, Pai, toda essa comunidade. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Também é um papel nosso como comunidade, sempre acompanhar esse trabalho perto, seja em orações, seja em outras ajudas, sempre essa geração jovem não é a geração do futuro, é a geração do presente, eles estão aqui. Então, uma só comunidade que congrega várias gerações. Então, que Deus abençoe vocês. Amém. Também em preparação ao nosso tempo de leituras bíblicas, também tempo de pregação, queremos cantar o nosso próximo hino, A Lei do Senhor é Perfeita. As duas pessoas que farão as leituras bíblicas, a primeira delas o Salmo de número 37, de 1 a 10,
Depois também a leitura do Evangelho, conforme Lucas, capítulo 17, versículos 5 até 10. Quem preferir acompanhar pela Bíblia, a Bíblia nos bancos, ou também vai ser passado na tela. Então, o primeiro é Salmos 37, 1 a 10. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. A segunda leitura encontra-se em Lucas 17, versículos de 5 a 10. Lucas 17, 5 a 10. Passo a ler. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Palavra do Senhor. Amém. Amém por essa palavra do próprio Deus. Queremos cantar juntos o próximo hino, Alma bendize ao Senhor, esse nosso Deus que fala conosco através da sua palavra, fala também conosco através do nosso tempo de cântico. Pode se sentar. Hino de número 511, do Inário. Let's
Tu és Deus, o Senhor fala conosco. Também pedimos que nesse momento nosso coração seja solo fértil para a Tua palavra, que ela venha encontrar espaço, Deus, para crescer e transformar nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Bom, gente, para esse tempo de culto aqui, de apresentação, por assim dizer, a gente sempre fica um pouco em dúvida, né? Então, qual o texto bíblico a gente escolhe, né? Aí eu pensei, para não ser tendencioso, vou pegar o texto previsto para o domingo, que é o que muito se faz nas igrejas, a gente pega, porque naturalmente a gente pode ser tendencioso a escolher textos que são mais fáceis, o texto que a gente já falou. E por incrível que pareça, o texto de 2 Timóteo eu nunca tinha pregado, então foi uma grande alegria. Se você quiser acompanhar a leitura, é 2 Timóteo, no capítulo 1, o versículo do 1 até o 14. Eu não sei exatamente qual a versão da Bíblia que vai ser projetada, mas eu vou ler lá na NVI. Então, se for uma linguagem diferente, ela só muda algumas poucas palavras. Mas eu leio então 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1 a 14, que nos diz: em Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, para Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, dia e noite, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Eu me recordo da sua fé não fingida, que primeiro habitou na tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou um prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo que agora é revelada pela manifestação do nosso Senhor, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Até aqui essa leitura. E eu acho interessante porque esse começo de 2 Timóteo começa logo com uma saudação sobre quem que é Paulo, para quem ele está escrevendo, o padrão de uma carta do Novo Testamento. E logo depois ele começa a dar vários conselhos para esse jovem chamado Timóteo. Pelo menos a NVI coloca o título: um incentivo à fidelidade. Incentivo à fidelidade. E fidelidade é uma palavra muito comum, pelo menos para nós. Acho que ela está bem no nosso vocabulário, que nos acompanha no dia a dia. Por exemplo, a gente fala sobre fidelidade no relacionamento. Você ser fiel à sua esposa ou ao seu marido, ser fiel à tua família, ser fiel aos teus princípios, ser fiel a uma ética cristã, ser fiel no nosso dia a dia, ser fiel naquilo que a gente crê. E a fidelidade tem isso: nós cremos em algo e nós vivemos isso. É crer e viver. Fidelidade. Então, você ser fiel àquilo que lhe é importante. Paulo poderia falar dessas fidelidades em geral para Timóteo sem problema algum, mas ele vai trazer uma fidelidade que ela é central para nós como cristãos, que é uma fidelidade a Cristo e a palavra. Ser fiel a Cristo e a sua palavra. E é interessante porque Paulo vai começar trazendo
um histórico familiar do Timóteo. Ele vai trazer de que essa fé que Timóteo tem no próprio Cristo e na palavra não começa com Timóteo. Essa fé ela começa com os seus antepassados. Ele vai falar da sua avó. Fala da sua avó, que primeiro habitou essa fé, e essa fé habita agora na sua mãe, e essa fé agora vai ser transmitida também por Timóteo. Paulo coloca uma fé não fingida, uma fé não de aparência, mas uma fé real. E é interessante para mim essa conexão histórica, sabe, entre avós, pais e nós. O fato é que nós somos fruto de uma história. Eu não sei se alguém já falou para você, pelo menos para mim fala. Eu sou natural de Pomerode, e onde meus pais moram, eles conhecem todo mundo da vizinhança. E conforme eu fui crescendo, e meu irmão também, sempre tinha algum amigo do meu pai ou algum vizinho que dizia: você está ficando a cara do teu pai. Você já passou por isso? Alguém que olha para você ou olhou para você e dizer: você é igual a sua avó, ou você tem trejeitos igualzinho que um tio seu tem. Isso é muito bonito de ver, porque a gente acaba tendo uma carga de cultura, de genética, de atitudes que elas já vêm da nossa casa muitas vezes. Acaba vindo, a gente querendo ou não. Isso tem a ver com fisionomia, isso tem a ver com costumes, valores, forma de viver. O que a gente aprende em casa muda muito quem nós somos. O que a gente aprende em casa. Então nós somos fruto de uma história. Timóteo é fruto de uma história. Ele é fruto de uma história que ela é familiar. E é bonito porque a gente vive transmitindo coisas importantes para nós. A gente aprende valores em casa. Mas a minha impressão é que nos nossos tempos a gente transmite muito para a próxima geração sobre vários assuntos, mas muito pouco sobre a fé cristã. Muito pouco. Parece que a fé cristã virou algo particular meu. É eu com Deus, deixar os filhos decidirem sobre a caminhada com Deus, eles que decidam um dia, e a gente se tornou meio neutro nisso tudo. Diz: não, a gente quer transmitir, por exemplo, os meus filhos, que eles um dia tenham um bom trabalho, que eles sejam éticos no trabalho, que eles respeitem pai e mãe, e que eles sejam bons cidadãos. Mas quando nós falamos de fé cristã, o quanto que você e eu temos colocado isso dentro da nossa casa, o quanto que você e eu colocamos para os nossos filhos, para os nossos netos, para a próxima geração que está vindo. Sabe, transmitir valores corretos de uma vida em sociedade, super importante. Mas a fé cristã não deveria ser deixada de lado nesse transmitir algo. Nós vemos tempos onde tem famílias que acham que a educação se aprende na escola. Os filhos estão mal comportadinhos em casa, manda para a escola, que lá eles ensinam educação. Não, ensina português e matemática. Educação tu aprende em casa. A gente de novo vive em tempos tão neutros que a gente acha que deixar uma criança chegar na adolescência para ela decidir se vai ser cristão ou não, a gente não ensina mais. Deixa eu decidir um dia. Será que é o melhor caminho? Sabe, de novo, o quanto que nós temos investido tempo em preparar a nossa casa para uma caminhada com o próprio Cristo. Claro, a igreja ela é muito parceira nessa caminhada. A igreja ela trabalha junto, ela se coloca ao lado da família, mas ela não toma o lugar da família. Tive um jovem quando eu passei lá em Porto Alegre, que na primeira semana do ensino confirmatório, chegou a mãe, chegou o pai, e eles me chamaram para conversar meio de lado, assim, né? Mandaram o adolescente entrar na sala e disseram: pastor, precisamos falar contigo. Eu falei: tudo bem, vamos conversar. Sabe quando te chamam bem de lado para ninguém ver o que está acontecendo? Eu disse: minha filha apronta muito. Ela apronta muito. E eu acho que se ela aprender sobre Jesus, ela vai parar de aprontar. Pensei: tá. Claro, o Evangelho faz isso, ele nos muda, né? Ele muda nossos valores, a forma de viver. Mas olha a ideia consumista: joga para a igreja a responsabilidade que os pais não assumiram. A igreja caminha junto. A igreja caminha junto, mas ela não toma o lugar da própria família. Por isso Paulo ele fala para Timóteo: olha para a tua história.
Você é devedor dessa história. Porque se você hoje crê em Cristo, é por causa do teu histórico familiar. Não é à toa que Paulo continua dizendo: Paulo, não se envergonhe. Não se envergonhe desse Evangelho. Não se envergonhe desse Evangelho que te transformou. Mantenha essa chama viva. Mantenha esse amor por Cristo vivo na tua vida. Não se envergonhe de testemunhar aquilo que Deus fez na história e fez em você. Porque você só é quem é por causa de Cristo. Você só é quem é por causa de Cristo. Paulo faz isso. Ele: olha, eu só sou quem sou por causa que Cristo um dia me encontrou. Então não se envergonha disso. Porque esse é o poder de Deus que transforma vidas. É o Evangelho, é o próprio Cristo. Não te envergonha. Não te envergonha daquilo que Deus fez na tua história. Mas não esqueça que agora é a tua vez. Não esqueça que agora é a sua vez. Que você agora é protagonista também em cuidar da próxima geração. Especial. O quanto que o nosso coração ele é apaixonado pela história de Cristo por nós. Eu olho para a minha trajetória e penso: se não fosse Cristo ter me encontrado, eu não sei, eu fiz gastronomia, talvez eu estaria cozinhando até hoje, estaria num domingo desse cozinhando, mas estou mais feliz aqui. Alguma coisa mudou. Sabe, o Evangelho faz com que algo mude na nossa vida. Não se envergonhe. Quero te dar uma motivação nessa manhã: não se envergonhe de falar de Cristo para os teus filhos, para os teus netos, talvez para a sua esposa, para o seu marido, para algum familiar na sua casa. Porque no Evangelho há o poder para a transformação de gerações. Nós deveríamos ser a geração que começa a mudar essa lógica. Não é os outros, sabe? Esses jovens. Não, somos nós. Todos nós. Achei interessante porque tem a nossa filha estava aqui, a mais velha, a Letícia, agora está lá com as crianças. A Letícia começou a ir na escola ano passado. Ela está com 6 anos. Vai fazer 6 anos. Eu olho para a Gabriela para confirmar a idade. Aí ela olha se eu estou certo ou não. E ela tem um amigo na escola chamado Nicolas. E para quem conhece Curitiba, como Comunidade do Redentor eu trabalho hoje, ela fica do lado do Colégio Martinos. Então eu vou até a igreja, pego a Letícia, a gente vai para a escola. E aí sempre acaba vendo esse Nicolas, os pais dele e tudo mais. E chegou um dia que eu estava passando na frente da igreja para ir buscar a Letícia e o Nicolas estava voltando. E aí, a criança, como não é nada discreta, ela disse: pai, olha o pai da Letícia. Eu: oi, tudo bem? Daí o Nicolas, o pai dele: pai, sabia que a Letícia mora aqui? Mora aqui na igreja? Ele olhou: não, acho que ela não mora aqui. Não, mas eu venho aqui na igreja e meu pai é pastor. Que legal, bacana. Mas eu senti na Letícia um sentir alegria em dizer: eu faço parte dessa igreja, eu venho nessa igreja, eu gosto dessa igreja, ao ponto que o Nicolas acha que ela mora naquela igreja. Sabe, uma criança que não engana ninguém, ela é muito franca, né? Então ela diz daquilo que está no coração. O quanto que nós comparamos essa criança e na nossa vizinhança a gente diz: vamos lá na igreja, minha comunidade, meus amigos estão lá. É nosso papel, é teu papel, é meu papel. Timóteo vai receber mais um conselho do próprio Paulo, dizendo: Timóteo, fique firme nessa tua caminhada com Cristo, porque por causa desse mesmo Evangelho que transformou a tua família, que transformou você, por causa desse Evangelho, eu estou preso, sofro perseguição, sou expulso de alguns lugares, sou insultado porque eu creio em Cristo. Então, Timóteo, se prepare, porque a caminhada comigo também tem situações que são muito difíceis. Jesus, aliás, nunca enganou ninguém que foi começar uma caminhada com ele. Jesus falou: eu os envio como cordeiros entre os lobos. Vocês serão perseguidos em meu nome. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então saibam bem que uma caminhada com Cristo também tem perseguição. Então Timóteo recebe esse conselho: retém essa fé genuína. Não se envergonhe desse Evangelho,
mesmo que as coisas possam ficar bem difíceis para você. Se perseguir a Cristo, se perseguir o apóstolo Paulo, se perseguiram pessoas durante todo o cristianismo, se perseguem gente até hoje por causa de Cristo. Não é de estranhar se aconteça conosco. Não é de estranhar. Quando você fala que crê em Jesus, algumas pessoas dizem: não quero mais conversar contigo. Ou quando por causa da sua fé você não faz o que todo mundo faz. Minha mãe já dizia, né? Você não é todo mundo, né? Eu não sou todo mundo. Sou filho do Deus vivo, sou filho de Cristo. E eu não faço o que todo mundo faz. E daí tem lugares que eu não sou mais muito bem-vindo, porque eu não faço o que todo mundo faz. Talvez você não faça o que todo mundo faz. E a gente vai sendo muitas vezes deixado de lado. Talvez pessoas caçoem vocês. Acontece muito com um jovem adolescente. Caçoam neles no colégio, na faculdade. Descrentes lá, vai lá naquela igreja. Porque a nossa base é outra. Nossa base é outra. Que Deus nos dê força para a gente aguentar firme, para a gente não abrir mão desses valores da fé cristã e não se deixar levar por esses padrões que o mundo oferece. Porque existe uma propaganda do mundo em geral do que é uma vida boa, feliz e alegre, e que ela me parece muito diferente do que o Evangelho traz para nós. Sabe, que Deus ele dê essa coragem não só de falar do Evangelho, mas viver o Evangelho. Que as pessoas olhem para nós, elas digam: alguma coisa diferente tem na vida dessas pessoas, porque elas não são todo mundo. Elas não são todo mundo. Versículo 7, inclusive, vai dizer: pois Deus ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Esse é o espírito que Deus coloca dentro de nós, para nós sermos e darmos testemunho. Mas o quanto que esse Evangelho ainda queima os nossos corações. Quero te contar uma pequena história para ir finalizando. Conta-se que um missionário super jovem, ele foi enviado para evangelizar numa tribo de aborígenes africanos. Então mandaram no país: vai lá, vai na turma, vai evangelizar, fala do amor de Cristo. E aquele jovem cheio de paixão diz: eu vou. Foi para lá. Bom, e ele naquela paixão pela missão, aquela paixão por Cristo, no primeiro dia ele reúne um grupo de aborígenes, senta com eles e começa a falar do amor de Jesus. Começa a falar do amor de Jesus e ele se baseia num versículo. Quem sabe que você conhece? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Foi a base dele, super simples. E quando ele falava desse versículo, ele conseguia perceber um daqueles jovens sentado muito atento. Você percebe quem está atento e quem não está, né? Então, super atento àquela palavra, e aquele missionário ficou inquieto. Disse: bom, vou orar por ele, vamos ver o que acontece. Falou do amor de Jesus, explicou o Evangelho, e naquela noite aquele jovem entregou a vida para Cristo, por causa de um versículo. Entregou a vida. Bom, depois daquela reunião, aquele missionário super contente foi para casa, foi descansar, quase aquela sensação de dever cumprido. Evangelizei um jovem, entregou a vida para Jesus. Detalhe é que antes de amanhecer o dia, quando ainda está bem escuro, bate alguém desesperadamente na porta dele. Aí aquele missionário acorda, meio assustado, o que está acontecendo? E era aquele jovem, e ele todo eufórico, ofegante, querendo conversar com ele. Ele disse: eu vim aqui para me despedir. Vim me despedir. Ele disse: mas o que aconteceu? Não, eu vou virar missionário, eu vou evangelizar do outro lado do morro. Eu estou indo agora, eu vou lá evangelizar. O missionário disse: calma, não te apressa, não te apressa. Isso você vai fazer um dia, mas não agora. Você entregou a vida para Jesus ontem. Quantos versículos você conhece? Eu conheço aquele: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o missionário começou a falar: mas não era melhor você aprender um pouco mais antes de ir? Detalhe que aquele jovem falou: eu conheço o versículo, e no outro lado do morro eles não conhecem nenhum. Eu já tenho o suficiente para levar. Porque ele sentiu o amor de Cristo
e disse: eu preciso falar desse Cristo para alguém. E ele foi, com um versículo, um só. Enquanto que esse evangelho ainda queima nos nossos corações ao ponto da gente dizer: eu nem estou muito pronto, eu não conheço muito, mas eu preciso falar daquilo que Deus fez na minha história. O quanto que nós ainda temos envolvido nisso, o quanto que a gente tem esse desejo ardente ainda por sermos testemunhas em Cristo. E não precisa de muito conhecimento, não precisa de grande teologia, é muito bom, mas você não precisa de teologia para falar de Jesus, não precisa. Você precisa ser encontrado por Jesus e você testemunha desse encontro. Pronto. Isso também não tem idade, não tem para a turma mais jovem, os jovens, e não, todos nós, não importa a idade, para anunciar o reino de Deus. Que Cristo gere nossa paixão pelo Evangelho, porque isso só Ele pode fazer. Que Ele gere nossa paixão pela missão, e que a gente saia daqui desse dia de culto, e que Deus não te deixe dormir hoje à noite e esquecer do que você ouviu aqui, porque é teu papel e é meu papel. E para nós resta a disposição de dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou. Amém. Quer te convidar a ficar de pé para o tempo de oração? Hoje nós também agora em preparação para o nosso tempo de ceia. Nós vemos que por tempo de ceia nós podemos ir para a ceia como salvação, como condenação. Então por isso é essencial que no tempo de ceia nós tenhamos um momento de confissão de pecados. Eu quero te convidar a você fechar os teus olhos, quem sabe ecoando um pouco dessa palavra, mas também ao mesmo tempo colocando diante de Deus aquilo que você e eu temos vivido. Aproveite esse momento de silêncio para pensar naquilo que você sabe que está errado e precisa ser colocado hoje aos pés da cruz. Deus querido, eu quero te agradecer porque para nós é um privilégio, Pai, nós conhecermos Teu amor. Obrigado porque chegou um dia que o Senhor encontrou a cada um de nós e nos chama para uma jornada contigo, Pai. Muito obrigado. Mas, ó Deus, quantas vezes a vida de cada um de nós ela parece que vai perder esse fervor. Quem sabe aquela paixão do princípio de dizer: eu preciso falar desse amor de Cristo que me alcançou, parece que vai apagando, Pai. E o Senhor sabe, cada um de nós, Pai, onde a chama já está quase apagando, Deus. Quantas vezes, ó Deus, nós temos falhado, Pai, como cristãos, em sermos testemunhas do Teu reino, onde a gente acaba vivendo o que todo mundo faz, o que todo mundo vive, fazendo o que todo mundo está fazendo, Senhor. Mas o Teu reino mostra um novo caminho, um novo jeito. Perdão, ó Deus, porque muitas vezes o nosso trabalho, as pessoas nem percebem que a gente é cristão. Perdão, ó Deus, porque quantas vezes, Deus, nós temos usado palavras de ódio, de rancor, Pai, de ofensa entre nós, Pai, dentro da nossa casa muitas vezes. Perdão, Deus, porque nossas palavras elas não condizem com a Tua palavra. Perdão, ó Deus, porque nós nutrimos pensamentos que a gente não deveria nutrir. Perdão, ó Deus, porque a nossa atitude ela também não corresponde em alguns momentos, onde o Teu reino ensina o amor, acolhimento e cuidado, e a gente quer mais é que cada um se vire. Perdão, ó Deus. Obrigado, Deus, porque diante de Ti nós podemos chegar como nós somos e estamos. E o Senhor sabe que cada um de nós agora, neste momento, vai lembrando de pecados, Pai, também esses que o Senhor sonda as nossas mentes e corações, nós também colocamos aos pés da cruz, Pai. Como comunidade, Pai, individualmente, nós pedimos, Pai, perdão.
perdão, Pai, pelos nossos pecados. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. E a palavra também diz que se nós confessarmos nossos pecados, Deus ele é fiel, Deus ele é justo, para nos perdoar os pecados, também nos purificar de toda injustiça. Então não existe pecado tão grande que nós peçamos perdão e Deus vai dizer, esse é demais, Ele perdoa, porque o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário é suficiente para nos dar um novo começo hoje. Então se você pediu perdão, você pode sair aqui perdoado, por amor de Cristo Jesus. Amém. E a palavra também nos convida a nós deixarmos as coisas velhas para trás, buscando viver algo novo, novos valores de um novo jeito. E quando nós cairmos, e infelizmente nós vamos pecar novamente, que nós voltemos aos pés da cruz. Amém. Nesse sentimento de pedido de perdão, de sermos perdoados, de gratidão pela graça de Cristo, é que nós celebramos a ceia. Esse é o sentimento, porque nós não somos merecedores, mas Cristo fez por nós. Lembramos que na noite em que Jesus foi traído, Ele toma o pão, Ele o abençoa, dá graças, e Ele distribui para os discípulos, dizendo, tomai e comei, esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Também de semelhante modo, após Ele ter ceado, o Senhor Jesus toma o cálice, Ele também o abençoa, dá graças, e Ele distribui aos seus discípulos, dizendo, tomai e bebei, esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, é o sangue dessa reconciliação, que é derramado em favor de vocês, e façam isso todas as vezes que vocês o beberem, em memória de mim, porque toda vez que nós comemos do pão, e nós bebemos do cálice, nós anunciamos a morte, e a ressurreição de Cristo, até que Ele venha, porque Cristo disse que vai voltar, e Ele voltará. Amém. Obrigado a Deus por esse tempo de ceia, que possa ser um tempo de fortalecimento e de novo começo, a Deus, para cada um de nós. Amém. O convite à ceia é feito pelo próprio Cristo, que diz, vinde porque tudo já está preparado. Então o convite é feito pelo próprio Deus para você, para nós termos esse momento muito especial em comunidade. O pessoal do louvor vai tocar algumas músicas durante o tempo de ceia, e também a gente vai retornar, pelo que eu fiquei sabendo hoje, a fazer um meio de ceia em semicírculos aqui na frente do altar. Então a equipe responsável vai conduzindo o pessoal para vir para cá, tomamos a ceia, oramos, aí vem o próximo grupo, tá bom? Então podemos assentar e a equipe da ceia pode conduzir o primeiro grupo. Não sei de quem morreu.
Deus, obrigado por esse tempo de celebração da ceia. Obrigado, Deus, porque o Senhor veio ao nosso encontro. Porque a tua palavra diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Obrigado porque isso é promessa tua, Pai. Obrigado. Que esse tempo de ceia nos fortaleça nessa caminhada. Em nome do Filho Jesus. Amém. Como hino também de gratidão, esse cuidado de Deus, que nós iremos cantar daqui a pouquinho, e também nesse espírito de gratidão, nós também queremos levantar as nossas ofertas durante esse nosso tempo de culto, ofertas que são destinadas localmente aqui para a própria comunidade de Rio Negro, lembrando que a oferta, ela não é troca com Deus, ela não é recompensar Deus, mas ela é gratidão a Deus, daquilo que Ele já tem feito por nós, tem nos suprido, tem cuidado das nossas vidas. Então, as tuas ofertas também, elas são fundamentais como um processo de espiritualidade, de gratidão a Deus, de cuidado dele com a tua história e também cuidar de Deus com a história dessa comunidade. Então, ofertas destinadas localmente, e você pode fazer isso através, trazendo as ofertas à frente. Se eu estiver errado, alguém faz o sinal. Ou também tem na ponta dos planos para quem tem dificuldade de se levantar e tudo mais, também pode ser feito. Então, que Deus também nos dê um coração grato ao cuidado dele, também através das nossas ofertas, que serão levantadas durante o nosso próximo hino. Te agradeço. Igreja, puderem se colocar de pé para o tempo de oração final. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua salvação. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de nós termos esse tempo de culto aqui.
Também, ó Deus, queremos te pedir nesse dia de forma muito especial, venha cuidar também desse dia que pode ser tão tenso no nosso país sobre as eleições, Pai. Cuida para que não haja discussões de violência, nem nada do tipo, Deus, mas cada um possa exercer sua cidadania, Pai, com votação sem problemas. Senhor, venha cuidar do nosso país, da nossa cidade, Pai. Guarda, ó Deus, tantas pessoas que têm nesses tempos passado por questões de doença, Senhor, têm sofrido nos hospitais, tantas pessoas, quem sabe da própria comunidade, que nós não ficamos sabendo, ó Deus, também venha aguardá-las. Guarda, ó Pai, as nossas casas em harmonia que vem do alto. Continua, Deus, suprindo essa comunidade aqui em Rio Negro, Pai, nas seus desafios financeiros, Pai, porque Tu és o Deus do ouro e da prata. Venha continuar conduzindo. Te pedimos pelo trabalho bonito que o Molhar tem desempenhado, Pai, continua abençoando ao alcance de pessoas. Também pedimos, ó Deus, de forma muito especial por esse processo, a comunidade aqui passa agora de contratação, Pai, de um novo pastor, e também nós colocamos isso debaixo da Tua vontade. Obrigado também pela vida do pastor Jairo, continua conduzindo ele nos trabalhos em Mafra e Itaiópolis. Então, obrigado que o Senhor tem conduzido isso de uma forma muito especial e que também Tua vontade se cumpra. E também digo isso pessoalmente a Ti, Deus, que a Tua vontade se cumpra também nas nossas vidas, e nós descansamos nisso também. No mais, ó Deus, nós queremos colocar tudo que está nos nossos corações, daquilo que nós não expressamos, mas juntos como comunidade oramos a oração que Teu Filho nos ensinou, orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus, Ele também te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o Seu rosto sobre cada um de nós, que Ele nos conduza, nos guie durante todos os dias da nossa vida, e que nós também possamos sair desse nosso tempo de culto lembrando o nosso papel como aqueles que anunciam e vivem o reino de Deus a cada dia. Que Deus nos ajude. Amém. Queremos assentar e cantar o nosso último hino, também hino de bênção irlandesa. Stars.
que Deus nos abençoe, tenhamos todos um ótimo, abençoado domingo, um bom almoço para quem ainda vai fazer almoço também, e Deus possa continuar conduzindo nossas vidas. Amém.